Coutinho. Bravissimo. Verratti, that is nifty. Gabriel Jesus. Brasil afora. E hoje o nosso convidado do quadro Brasil Afora, que entrevista os jogadores brasileiros que atuam no exterior, é o Lourenço Rodrigues, ele que tem 25 anos, joga no Gil Vicente, na elite do futebol português. Lourenço, que prazer receber você hoje aqui no Brasil Afora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito obrigada aí pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Olá, Juliana, eu que agradeço pela oportunidade. Vamos bater um papo aqui. Vamos esclarecer algumas dúvidas e vamos ter um papo bem suave aí. Vamos sim, até porque você está nos holofotes aí do futebol português, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, mas a minha primeira pergunta é a seguinte: conta um pouquinho da sua carreira. Eu sei que você tem uma identificação muito grande com a Chapecoense, então conta como é que você começou, quanto tempo você ficou na Chape, como foi esse seu processo de começar a carreira até chegar aos dias atuais atuando no futebol do exterior, Lourenço. Foi um começo bastante difícil, é normal, né? Como a maioria dos jogadores, eu morava no Maranhão e nisso a dificuldade para chegar no centro, nos holofotes do futebol brasileiro é maior, mas graças a Deus com muita persistência pude chegar na base do Inter, passado um período bom lá, de grande experiência, e logo em seguida também tentei no Curitiba, mas não tive tanto êxito lá. Foi quando a Chapecoense me abriu as portas, me deu a oportunidade de ingressar na sua base, e a partir daí eu pude mostrar o meu talento, mostrar meu futebol e logo subir para o profissional, onde pude conquistar títulos, fazer grandes jogos e conhecer pessoas maravilhosas. Ah, legal isso que você falou, mas assim, a gente pode considerar que você é fruto do futebol da Chape, mesmo tendo iniciado em outros clubes anteriormente, ou não? Eu me considero isso, né? Eu me considero, que nem lá na Chapecó fala, cria de Condá, porque eu passei na base da Chapecoense, eu não cheguei diretamente no profissional. Eu cheguei lá fazendo teste e fiz todos os estágios, até chegar no profissional. Então, eu me sinto cria da base da Chapecoense, por mais ter passado em alguns times e já ter jogado profissional no Maranhão, mas foi lá na Chapecoense onde eu tive uma aproximação muito mais próxima do que ao futebol profissional, na época ainda não conhecido por mim. Então, eu me sinto cria da base da Chapecoense. Ah, que legal. 5 anos de Chape, é isso? E a conquista da Copa Sul-Americana em 2016 como o título mais marcante nessa época da Chape, é isso, né? Isso mesmo. Ah, legal. E me fala um pouquinho, como é que é jogar na Chapecoense? Porque antes da gente chegar aí até onde você está em Portugal, poxa, é um clube que as pessoas têm muito carisma, né? Já revelou jogadores importantes, tem um marco muito bonito na história, apesar de toda aquela questão do acidente, um clube que se reergueu e tem uma história muito bonita, uma cidade que vive e respira o time, né? Eu acho isso muito legal, né, Lourenço? Dá um relato pra gente de como que foram esses 5 anos na Chape. Cara, eu costumo dizer que foi muito prazeroso para mim, né? Porque Chapecó é uma cidade muito tranquila, muito acolhedora, e pude fazer grandes amigos lá também, fora do futebol, e você tem uma proximidade muito, muito grande com a torcida, né? Você fica ali muito próximo deles, por ser ali uma comunidade que respira o futebol. Então, esse tempo que eu fiquei lá, para mim, foi um tempo maravilhoso, onde eu pude crescer, não só como jogador, mas também como pessoa, né? Como homem. Então, eu classifico esse tempo que eu fiquei lá como um tempo prazeroso, e devo muito a esse tempo onde eu pude aprender bastante coisa na minha vida. Ah, show de bola esse relato. Bom, saindo da Chapecoense, pegou um voo com destino a Portugal, e você estava falando assim, sou do Maranhão, aí fui pesquisar que você é de João Lisboa. Olha só como são as consciências da vida. Nossa, isso é incrível! Que demais! Você já tinha pensado? Davinópolis. É Davinópolis? Davinópolis, Maranhão. Ah, entendi. E fica perto de João Lisboa ou não tem nada a ver o itinerário? Fica próximo. Ah, então não estou tão errada assim, mas de qualquer forma, Não. Essa palavra Lisboa sempre teve uma certa proximidade com a sua vida, né? Sim. João Lisboa, inclusive, foi o primeiro clube que me abriu as portas também ali no Maranhão para me poder
ingressar na base, até no profissional. Na época, o profissional do JV Liberal, que era o clube onde eu pude assinar o primeiro contrato, ele jogava profissional com a base e servia de teste para a gente poder jogar a Copa São Paulo. Então, meu primeiro clube profissional foi, né, em João Lisboa. Então, tem uma proximidade muito grande, né? Que legal. É cidade vizinha mesmo com Davinópolis, é pertinho mesmo, né? Isso, pertinho, pertinho, coisa de 10 minutos. Gente, que legal. Eu tava pesquisando sobre João Lisboa e eu falei, nossa, uma cidade pequena, 20 e poucos mil habitantes. Agora fui para sua cidade mesmo, de verdade, Davinópolis, Menor consegue ainda. ser menor ainda. É incrível isso. Todo mundo se conhece. Você é a celebridade, Não, Lourenço é a celebridade de Davinópolis, é isso? mais ou menos, né? Pelo fato de eu ser jogador, acaba tendo um conhecimento muito grande, mas fora isso, independente de eu ser jogador ou não, já todo mundo me conhecia e eu também já conheço todo mundo. É incrível pelo fato de ser tão pequena, as pessoas, a gente conhece todo mundo, né? Não consegue passar em branco ninguém. Né, cidade pequena é assim mesmo. E faz tempo que você não vai lá para Davinópolis? Quanto tempo faz que você não vem para o Brasil? Eu fui no fim da última temporada, né? Teve o Covid, eu acho que foi, eu não lembro agora qual que foi o Meio do ano mês. passado, talvez, assim? Isso, não, Ah, porque tá. como teve a pandemia, o campeonato teve que paralisar, né? Ah, é E com isso verdade. teve que depois continuar. Então atrasou um pouco a minha ida, mas eu também fiquei pouco tempo lá. Mas isso Fiquei foi no ano 10 passado dias, ainda? isso já no ano passado. Ah, deve ter sido bem no comecinho de 2020, então. Por aí. Mas uns 7 meses que eu fui lá. Não deve ter muito mais que isso, não. Porque a temporada esse ano está sendo mais curta, com jogos mais próximos um do outro. E eu fui Ah, lá então assim que a temporada acabou. você foi logo no segundo semestre, tá certo? Você foi depois da temporada. Então deve ter sido lá para Isso, setembro, outubro, que você deve ter ido, isso, né? isso, isso, isso. Ah, entendi. Tá com saudade, mas ainda não tá aquela coisa assim, dá para aguentar mais um pouco, vai. Eu costumo falar que a saudade maior vem quando eu vou lá e volto. Numa Eu imagino, semana ruim. eu Mas imagino. durante o período que a gente fica nos jogos e tudo, é, a saudade bate, mas não é a mesma quando você volta de lá. Sim, sim. E me conta uma coisa, como que foi? A gente estava falando da Chapecoense, como que foi essa transição da Chapecoense até Portugal? Você tinha outras propostas em mãos? Por que que você escolheu Portugal? Era mais pelo país, pelo futebol português que está super em alta? Como que foi essa escolha de sair para a Chape e mudar de vida completamente em outro país? Mas pelo sonho, né? Eu sabia que Portugal era uma vitrine no futebol europeu e com isso eu queria realizar meu sonho de jogar em clubes grandes, né? Porque antes de você pôr o dinheiro na frente, antes de eu ter discernimento do que é isso, eu sonhava em jogar nos times que eu via passando na TV. Então, quando tive a oportunidade de vir para cá, eu não pensei duas vezes, eu peguei isso como um passo adiante na minha carreira. Não quis colocar o dinheiro na frente, quis colocar a projeção da minha carreira. E graças a Deus, Deus abençoe, estou colhendo os frutos agora, nessas 2 temporadas aqui. E não foi uma decisão muito fácil, né? Porque normalmente você escuta muito que você vai para Portugal, tem muito brasileiro que bate aí e volta, você não vai se adaptar com o futebol europeu, porque é um futebol mais disciplinado. Graças a Deus eu pude ter discernimento logo no começo de como que funciona, para eu poder adaptar o mais rápido possível. Bom, você está praticamente finalizando, né, a segunda temporada, né? Como você disse, o campeonato na reta final. Quero falar de um gol importante que você marcou, mas antes vamos falar da sua primeira temporada, porque você já se destacou no começo, né? Com 37 jogos disputados, 5 gols, 3 assistências. Surgiram até rumores de que você poderia sair do Gil Vicente. Então você conseguiu, assim, de certa forma, se estabelecer bem nesse primeiro ano, se destacar para já começar uma segunda temporada com moral, né? Fala um pouquinho como foram esses primeiros passos da primeira temporada em Portugal. Cara, os primeiros passos aqui foi de bastante incertezas, né? Porque o Gil Vicente vinha de muito tempo sem calendário. O clube, se você for pegar a história do clube, o clube ficou muito tempo sem competição, porque a liga
penalizou eles por um ato de irregularidade e passado, acho que 13 ou 12 anos, a Liga viu que estava errada e pediu desculpa e com isso voltou o Gil Vicente para a primeira divisão, né, na temporada passada. E quando eu cheguei aqui, passou um filme na minha cabeça, o mesmo filme que eu vivi quando estávamos montando o time da Chapecoense. É lógico que por fatores diferentes, graças a Deus, mas era uma reestruturação. Então, era todo mundo novo, conheci alguns jogadores, mas somente de ter jogado contra, e todos brasileiros, não conheci nenhum além disso. E então, foi bastante difícil, assim, porque a gente não se conhecia, era um time novo. É diferente de você chegar agora e ter uma raiz, ter uma base ali, e logo você se enturma, fica mais fácil. Quando eu cheguei aqui, a gente era a semente da raiz ainda estava na semente. Então a gente foi mesmo um dando força para o outro. Formar um time do zero é muito difícil, mas eu acho que o ano passado esse trabalho foi dado para uma pessoa com muita experiência, que foi o nosso antigo treinador, Vitor Oliveira, e ele conhecedor do futebol português, conseguiu abrir nossa mente para que a gente pudesse colher os ensinamentos dele, para que a gente pudesse ter sucesso nos jogos. Então, logo de cara a gente já pegou o Porto na estreia e ali a gente já viu até onde a gente poderia chegar. Logo na estreia a gente ganhou do Porto de 2-1. Eu também pude marcar nessa partida. Daí por diante a gente viu que realmente tínhamos um time bom, que esse clube aqui era um clube de tradição mesmo, tinha camisa, poderia brigar com qualquer um clube, olhos nos olhos, e isso desde que eu cheguei tem acontecido. Não por mim, claro, mas sim pelo trabalho desempenhado por todos os atletas e nosso diretor, nossa comissão. Ah, mas com certeza você tem muita importância nisso. Você estava falando um clube de camisa. Esse nome é muito forte, né? A gente está falando do Gil Vicente, o fundador do teatro em Portugal, dramaturgo. Então é muito legal assim quando o time carrega uma história importante do país. E é sobre isso que eu queria que você falasse. Todo mundo que já teve a oportunidade de ir para Portugal, eu nunca fui, mas conheço muita gente, porque as pessoas se sentem muito bem, a começar pelo próprio idioma, né? De se comunicar muito bem. Como que é essa questão de morar num país, tudo bem que a gente está em meio à pandemia, mas quando você chegou ainda deu para aproveitar um pouco, questão de cultura, gastronomia, o povo português. Vamos falar um pouquinho de Portugal fora do futebol, Lourenço. Qual que é a sua impressão sobre esse país que as pessoas tanto elogiam? Eu adoro Portugal, desde que eu cheguei. Infelizmente teve a pandemia, ainda não deu para conhecer tudo, mas eu conheci bastante coisa na época ainda que a pandemia não tinha chegado aqui em Portugal, e até pelo fato dos jogos serem só um jogo por semana, a gente tem um período mais longo de folga, então eu aproveitei bastante esse meu período de folga para conhecer alguns lugares, castelos que aqui tem, e praias, e eu gosto muito de morar aqui, né? Eu gosto muito da gastronomia daqui, o pastel de Belém, nossa, que também se chama pastel de nata, é muito bom, eu sou um apreciador. Não posso ver um que eu já estou comendo ali, tenho até que me cuidar, porque isso, né, pode ser prejudicial para minha condição física, mas às vezes eu resisto, porque é muito bom. Mas eu né, particularmente adoro Portugal, e desde que eu cheguei aqui, as coisas têm acontecido para mim, e com isso eu vou conhecendo, espero que logo essa pandemia passe e que a gente possa voltar ao nosso normal, para que a gente possa desfrutar um pouco da beleza desse país. Nossa, que legal essa sua fala. E como que você e a sua família têm passado esse período de pandemia, né? Eu acompanhei recentemente alguns posts da esposa do Lucas Veríssimo, né, zagueiro lá do Benfica brasileiro, e ela estava com dificuldade desde quando ele saiu do Santos, isso já há 3, 4 meses, ela estava com dificuldade de pegar voos, parece que agora que as coisas estão realmente tomando novos rumos, reabrindo, menos restrições, e inclusive ela chegou hoje, né, lá em Portugal para conseguir ficar com o marido. Então, eu queria saber de você, um olhar brasileiro sobre a pandemia, as pessoas têm respeitado as orientações do governo, a situação está um pouquinho melhor. O que você pode dizer para a gente da pandemia? E, é claro, como é que você tem lidado, se realmente é basicamente jogo, treino e casa, ou se dá para aproveitar, tem algumas coisas que já estão abrindo. Como é que estão as coisas por aí, Lourenço? Assim, vou falar aqui um pouco aqui da nossa região, né, da nossa área,
porque vai mudando de um lado para o outro. Em Lisboa, às vezes, tem umas restrições maiores, dependendo do número de casos que lá tem. Aqui, nesse momento, está reabrindo, né? A gente passou um período aí, com tudo fechado, acho que 2 meses. Você não conhecia nada, até porque as leis aqui são rígidas, você é multado se você for pego na rua depois de tal hora, a não ser que você tenha uma autorização com motivo para você estar ali naquele lugar a partir daquele horário, determinado horário. E até para me treinar, o clube me dava uma carta, né, especializando que eu estava me deslocando, porque eu estava indo treinar de conselhos aqui, né? Como eu moro em um conselho e o meu clube é em outro, então para me deslocar entre conselhos eu tenho que estar indo com essa carta. Hoje já não preciso mais dela porque já está reabrindo. O governo conseguiu dar uma equilibrada no número de casos, deu uma baixada e com isso, com a vacinação já aqui já deu uma melhorada, mas ainda tem bastante restrições. Eu vejo muito foco das pessoas, muito comprometimento delas em seguir o protocolo que pelo governo é dado, e eu acho que por isso a situação aqui em Portugal não se agravou tanto, né? Porque claro que se agravou, não foi só aí no Brasil, em todo lugar se agravou, em todo lugar teve pico disso, mas aqui, pelo fato também de ser menor, né? Teve uma organização maior e uma aceitação da população também maior, até pelo fato também das autoridades ser mais rígidas, né? Ter multa, ter um peso maior. Então, eu acho que o fator principal, além do protocolo dado pelo governo, foi a conscientização da população quanto as regras a ser seguidas nesse momento. E a questão dos voos, a minha esposa também estava no Brasil e ela chegou em um dia e logo em seguida fechou tudo. Passado 2 dias, Portugal fechou as fronteiras com o Brasil. Graças a Deus ela estava aqui já comigo e acho que está voltando agora, depois de quase um ano, ela está mexendo assim. Tá mexendo de novo para o turismo, porque vai abrir o verão e tal. Então, antes só estava entrando só quem tinha residência, né? Eu acho que pelo fato dela não ter residência ainda aqui em Portugal, não ter a residência dada pelo CEF, então acho que isso deve ter dificultado a entrada dela aqui em Portugal. Ah, com certeza deve ter sido algo do tipo. Agora você falou da sua esposa, eu estava olhando o seu Instagram, depois a gente deixa a arroba para o pessoal que quiser te acompanhar aí, seu trabalho. Eu vi que você registrou o nascimento da sua filha. É recente esse nascimento da sua filha? Isso, é recente. Nasceu agora, dia 5 de março. Lorena, né, o nome dela? Isso. Ai, que bonitinha, a foto está bem bonita. E a sua esposa é a Raquel, né? Isso. Que legal. Fala um pouquinho pra gente como que tá sendo esse momento papai. Mamãe Raquel também tá se cuidando. Que bom que ela tá aí perto de você. Como que tem sido esse momento família? Que bacana, Lourenço, falar sobre isso com você e da sua família. Sim, tá sendo muito prazeroso para mim, né? Ser pai é algo que eu sempre quis, né? Ser pai de uma menina é diferente. Você tem que cuidar mais já desde pequena, então para mim tá sendo demais isso. Hoje eu tô muito feliz, tanto primeiro nem no futebol, mas primeiro no meu lar, no meu lado família. Tô muito feliz, então isso automaticamente já transfere pro meu trabalho. Então eu tô muito feliz e muito feliz também dela ter nascido aqui em Portugal, né? E registrei ela com nacionalidade portuguesa. Aliás, vai ter dupla nacionalidade, né? Nossa, que E para mim legal. tá sendo muito top, né? Fico até sem palavras para dizer, porque é uma sensação única. Não, e fora que, assim, além dela nascer num super país, com todos os benefícios de um país envolvido, mas é legal porque toda vez que você lembrar do nascimento dela, vai marcar uma fase importante da sua vida também, Isso, né? Que legal. isso. Nossa, ó, para quem quiser acompanhar o Instagram, o @Lourense, né, com CY, _ Rodrigues, tem uma foto muito bonita aqui da Lorena, do Lourenço e da Raquel também, toda emocionada aqui dando a luz. Nossa, que registro bonito, emocionante, viu? Parabéns. Agora você Obrigado. falou de trabalho, vamos nessa reta final da entrevista, quero que você fale aí, como é que é o Clube Gil Vicente em termos de estrutura, amizades, o seu dia a dia aí, como que é esse ambiente aí do clube que você defende? O ambiente aqui é muito bom, é, pelo fato também de ter muito brasileiro.
não, agora vai me falhar a memória, porque é tantos que até eu não sei falar exatamente quantos temos no elenco, mas a gente tem muito brasileiro aqui no elenco já desde o ano passado, então o clima no vestiário, nos treinos. Pô, às vezes eu não vejo a hora de já estar lá com eles, pra gente poder jogar junto, poder brincar, resenhar. O dia nosso ali passa rápido, porque a gente até comenta que, pô, poxa, a hora aqui em Portugal parece que voa. É diferente no Brasil, a gente chegava para treinar, parece que não acabava mais e era menos tempo. E aqui o treino aqui é longo, mas é prazeroso. Acho que pelo fato de a gente estar com pessoas que a gente gosta, a gente acaba não vendo a hora passar. E o Gil Vicente hoje tem uma estrutura muito boa de campo. Nosso estádio aqui foi construído recentemente. Tem um gramado, pô, excepcional, tá entre um dos melhores gramados da liga. Isso nos dá condições de jogo, né, principalmente. Dá-nos condições de poder nos apresentar no dia dos jogos no mais alto nível. E é isso que eles cobram de nós, né? E para isso eles nos dão condição de treino, de recuperação, de jogo, pós-jogos, para que a gente possa, para que eles possam tirar o nosso melhor quando a gente estiver dentro de campo. Ah, isso é muito importante. Agora você falou dos brasileiros, realmente, eu estava olhando lá o plantel no site, só nome brasileiro, tem uma galera, né? Que coisa, Sim, que legal, porque para quem mora fora isso faz toda a diferença, né? Você ter uma ajuda, às vezes até para as esposas se reunirem quando vocês viajam para jogar, né? Como que faz assim? Explica para o pessoal que está nos ouvindo aqui na Band News FM, como que é importante ter uma amizade para não só, porque, claro, uma amizade que nos ajuda é sempre bem-vinda, mas ali no dia a dia também vocês devem se ajudar com coisas básicas, né? De recomendação de lugar para ir, de conseguir se apoiar em momentos de dificuldade. Como que é essa importância aí dos seus parceiros brasileiros? aqui a gente é mesmo uma família. A gente está fora, então minha esposa, como ficou um tempo aqui sem poder entrar no Brasil, resolvendo algumas coisas lá, sem poder entrar em Portugal, resolvendo algumas coisas no Brasil. E eu fiquei sozinho, então eu fiquei muito apegado a alguns amigos meus aqui que eu acabei criando. Alguns já não estão aqui, já falam um pouco da galera do ano passado. Então, tudo que você imaginar, a gente precisa um do outro. Seja para ir no mercado, para saber qual que é o mercado, que às vezes, né, o euro tá mais barato as coisas lá, desde ir no restaurante mais caro, para às vezes fazer aqui algo diferente com a esposa. Então, tudo que você imaginar, a gente pergunta um para o outro, seja de documentação, seja de lugar para ir, seja de alguém para arrumar o carro, tudo. Então, isso tem essa parceria aqui, então as coisas ficam mais fáceis, um ajudando o outro. Por mais que eu já tenha um tempo aqui, como alguns outros, procuro passar para quem chega já os melhores lugares, como funciona, para que tenha também sucesso igual venho tendo no Gil Vicente. E para nossa família, né, é muito bom, porque pelo fato de a gente estar sempre jogando, às vezes fora de casa, a nossa esposa também tem contato com as outras esposas, por mais que esse ano agora foi mais difícil, porque estava em quarentena, a gente não podia estar se reunindo, por mais que a gente fosse testado diariamente, mas pelo fato da nossa família resguardar um pouco a nossa família, evitar a aglomeração, a gente não fez tanto churrasco, né? Tanto jantar junto, mas esse ano, já no ano passado a gente já tinha esse hábito, mas agora a gente tem certeza que com a melhoria do número de casos de Covid aqui, a gente já vai planejar aí um encontro nosso de novo para que a gente possa estar convivendo, não só por mensagem ou ligação, mas também ali junto ali em um horário que não seja só no treino, para poder também falar de outras coisas e tal, porque isso também é muito importante. Ai, com certeza. Logo mais vocês vão estar com uma vida normal, pelo menos é o que a gente torce. Tem alguma previsão de vocês tomarem vacina ou ainda não? Então, ainda não tem nenhuma previsão, mas eu creio que não deve estar longe, até porque já estão para o próximo mês aí, eu já vi ali algumas conversas de que já querem voltar com o público, não com o público total, mas já Uhum. inserir gradativamente as pessoas no estádio. E então isso nos dá já uma luz de que não está longe da gente se vacinar, né?
Ah, com certeza, né? Agora eu falei que eu queria falar de um assunto muito legal, que foi o seu gol, né? Você já mencionou essa questão do gol diante do Benfica, do Jorge Jesus, procurando a liderança ali do campeonato português. E você, além de ter feito gol, fez o segundo gol, né? Queria que você comentasse como é que foi fazer esse gol fora de casa, quebrando uma série de 7 vitórias do Benfica, que acabou ficando um pouquinho mais distante do Sporting. Um momento super recente, né? Foi nessa semana, na última rodada. E aí, você foi o homem do jogo que eu já vi que brilhou aqui nas redes sociais do Gil Vicente. Não posso falar que foi normal, porque não é normal, assim, sempre que você fizer um gol não é normal. A sensação, né, é uma sensação única, que você, dependendo do momento do gol, ela vai lá em cima, então eu pude ter tranquilidade ali quando eu tive a oportunidade, a gente sabia que ia ser um jogo dividido. Nosso time gosta de ter a bola, a gente vem numa crescente também nos últimos jogos aí boa, aí o Benfica igual, então a gente foi para lá para dividir a bola com eles, né? Vamos dividir a bola com eles, vamos querer ter bola, vamos jogar. Sabíamos que eles iam dar espaço para a gente poder trabalhar essa bola. E o nosso jogo é uma jogada trabalhada, onde houve ali uma triangulação ali entre dois atletas nossos. Quando houve o espaço para mim, ele já é uma jogada treinada, já sabia que eu tinha que correr antes. O meu colega que passou a bola já sabia onde ele tinha que passar. E depois ali foi só eu arrancar, né? E fixar meu olhar para o gol. Primeiramente eu olhei para ver se tinha algum companheiro meu melhor colocado para eu poder cruzar a bola, mas logo em seguida eu vi que a linha do Benfica, não só do Benfica, mas em Portugal é normal, que a última linha ali, ela, após esse ganho de espaço, ela baixa o mais rápido possível para evitar esse cruzamento entre o goleiro e a zaga. Com experiência nisso, já sabia que eles iam fazer isso, então eu tive que decidi logo em ir para a baliza, né? Em definir a jogada em gol, porque dificilmente eu ia ter êxito se eu cruzasse a bola entre a área ali, entre o goleiro e a zaga. Então, pude tomar a decisão certa e pude fazer um gol muito importante, porque foi o gol que nos deu tranquilidade, né? Acabou que foi o gol que nos deu a vitória, porque acabou que o Benfica pôde fazer um gol, mas eu acho que o mérito é de toda a equipe. Eu pude ser escolhido o homem do jogo, mas nesses jogos é difícil apontar você foi o melhor, o outro. Não, acho que eu pude ser escolhido, mas eu represento a equipe, né? Eu falo em nome da equipe, então divido esse prêmio com eles, porque realmente todos nós fizemos uma grande partida e qualquer um que fosse escolhido melhor em campo teria sido escolhido teria sido justo. Eu estava aqui só prestando atenção no seu vocabulário, você já está um português, já está falando baliza. Quero saber se você já está craque aí e mais ambientado com os termos do futebol em português de Portugal do que o nosso aqui. Que você acaba pegando, né? É natural, né? Algo, Você nem é percebe. natural. E é algo que eu não, tipo, não é que eu não queira, né? Porque desde quando eu saí do Maranhão, eu falei, olha, eu não vou mudar meu sotaque, eu vou falar igual, como eu tô falando aqui, na época no Maranhão, vou falar quando eu estiver em outros lugares. Pude manter um pouco a essência, mas não tem jeito, você acaba pegando um pouco, todo dia ali o treinador falando, vai pra baliza, cruza entre a baliza, chuta na baliza, e aí você acaba aquilo ali todos os dias, 2 anos aqui. Dificilmente você já não, beleza, eu vou aceitar que não é trave, é baliza. Mas eu acho legal você tentar incorporar, né? A gente aqui da Band News FM cobre bastante os 4 grandes de São Paulo e, poxa, você tem o Crespo no São Paulo, o pessoal se esforçando, né? Falando mais devagar, tentando usar vocabulário. Eu acho que isso faz com que você ganhe até mais credibilidade com a torcida, né? Dizendo que você se importa, quer se comunicar. Então, eu achei o máximo, assim. Eu falei mais a título de curiosidade, porque eu acho que você não percebeu que você falou baliza na hora. Às vezes eu até percebo, mas também para mim já é uma coisa normal, então isso. E até o nome não é um nome que foi usado no Brasil, mas assim, bem antigo Aham. já. Mas é isso, a gente tá aqui, temos que usar a linguagem daqui, né? Pra gente poder. Porque pra gente ser semelhante É, aonde a gente vive, verdade. né? Não, e quanto mais você usar, mais você vai se adaptar e se comunicar melhor também, né? Sim, sim.
Legal. E deixa eu te perguntar, só tenho mais duas perguntinhas. Eu queria te perguntar o seguinte, primeiro. Você pensa em. Eu não sei até quando vai o seu contrato, mas você tem pretensão de ficar mais tempo morando em Portugal ou morando fora? Você se adaptou bem? Sonha um dia em voltar, sei lá, para Chapecoense, nem que seja para se aposentar? Ou você prefere pensar passo a passo? O que que você pensa a respeito da vida de jogador de futebol, em relação a permanecer no Brasil ou no exterior? Primeiro eu tô pensando num passo a passo, né? Uhum. Tô pensando em terminar a temporada bem, conseguir os objetivos do clube. Desde quando eu cheguei, eu sempre coloco o interesse do clube à frente do meu, para que eu possa estar tranquilo, não ficar confuso com muito falatório, com o que pode ou não acontecer. Primeiro eu vou terminar a temporada bem, vou procurar fazer mais gol, dar mais assistência, me divertir no jogo, que é isso que eu venho fazendo, me divertir com os meus amigos, que é que eu criei, né? Então, e depois eu vou ter tempo para me decidir qual é o próximo passo que eu vou dar na minha carreira. Não tem nada decidido ainda, mas eu acho que hoje o mais importante é estar jogando bem, é estar fazendo gol decisivo, que nem foi o último, e isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que o primeiro passo é dado aí. E depois as coisas terão de acontecer, vai acontecer naturalmente da forma que tiver que acontecer. Então, quanto a isso, eu estou tranquilo. Quanto a Chape, não, ainda não chego a pensar, né? Eu estou tão focado aqui no futebol, aqui no Gil, no futebol europeu, que eu ainda não parei para pensar sobre uma volta minha para o Brasil. É lógico, eu por jogar aqui, já treinei com treinadores excepcionais aí no Brasil, muito bom. Às vezes alguns me ligam, perguntam a minha situação, se eu quero voltar. O meu desejo é continuar aqui na Europa, o meu desejo é continuar aqui, poder jogar aqui, até porque eu me adaptei ao futebol europeu, é um futebol bom de se jogar, então uma volta para o Brasil agora para mim eu acho que eu acho, não sei, o dia de amanhã, né, estaria um pouco distante, mas como eu falei, o futebol como eu falei, não, como eu falo, o futebol é dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, e não dá para me cravar nada, né? A última pergunta é em relação ao campeonato português, né? Porque no começo da nossa entrevista, você definiu uma palavra, eu não lembro se foi técnico, pegado, eu não vou lembrar direito, mas eu queria que você, para a gente finalizar com chave de ouro, explicasse um pouquinho para o pessoal qual que é o estilo do jogo do campeonato português. A gente teve figuras tão importantes, né, do futebol brasileiro passando pela escola portuguesa. Mais recentemente, o Luizão, né, se aposentou nossa, com um carinho tão grande da torcida portuguesa. Então, acho que eles recebem muito bem o brasileiro, porque, afinal de contas, a gente deixa um bom cartão de visitas, né? Eu citei o caso da dificuldade da esposa do Lucas Veríssimo em ir para Portugal, mas ele que já chegou conquistando a posição de titular. Então, vocês, brasileiros, representam muito bem o Brasil no campeonato português. Eu queria que você fizesse uma análise, explicando mesmo, assim, palavras simples, como que você definiria o campeonato português, a competitividade. Explica um pouquinho como que é esse universo do futebol português para a gente. Pegando um pouco aí falar um pouco da competitividade. Aqui é alta a competitividade, tanto nos jogos como para você manter a titularidade dentro do seu clube, porque aqui eles dão muito valor para o treinamento, para o seu treinamento, para a sua postura, também fora de campo, né? Eles não querem só o Lourenço ou só o jogador, né? Eles querem que você seja aplicado nos treinos, eles querem que você seja uma pessoa correta fora do treino, que seja a mesma pessoa tanto no treino como fora dali, né? Que se dedique ao máximo para a sua carreira, para o seu clube. Então, esse é o caminho a ser trilhado aqui para adaptação. E nos jogos, poxa, os jogos é muito intenso, cara, muito intenso. Os times são muito igual ali, então você tem que ter um grau de concentração muito alto, porque em uma jogada, em um lance que você está ali desfocado, que você perde a concentração, você acaba colocando em causa um jogo, porque o time depende de você, depende da tarefa que você for desempenhar dentro do campo. Então, todo mundo tem suas tarefas, todo mundo tem que estar concentrado para fazê-la. Se um de nós deixar de fazer, coloca em jogo todas as tarefas do nosso colega. Então,
exige um grau ali. Hoje eu me classifico como muito mais experiente, muito mais qualificado a nível de jogo, de qualidade de jogo, do que quando eu cheguei aqui. Isso muito pelo fato dos treinadores portugueses extrair mesmo de você, é capaz de plantar em você algo que você ainda não tem. Então, realmente isso é bem interessante da parte dele, esse grau de exigência. Isso faz com que a gente possa estar crescendo, não só durante o jogo, mas durante o nosso treino. A cada dia, você sai de lá aprendendo uma coisa nova, aprendendo algo diferente. Então, realmente é bem prazeroso poder estar aqui. Não, e fora que você falou, sabe, aprender a dar uma entrevista coletiva de uma maneira que você agrade o assessor de imprensa, a torcida, o jornalista, agradar no treino, também ter as suas atividades aí fora do campo que devem ser cumpridas, mercado, ir ao carro, ir à casa, ir à família. Então, eu acho que de uma forma geral, o que eu concluo desse nosso bate-papo super proveitoso é que engrandece demais, né, o futebol, morar fora, essa exigência por extrair sempre o seu melhor, por exigir habilidades que, como você disse, você nem sabia que tinha e quando viu já estava aplicando elas. Então, eu acho que isso é maravilhoso, assim, para o teu crescimento, de fato. Sim, sim, a gente até comenta entre nós e a gente fala, nossos amigos, nós falamos, poxa, que nosso treino é intenso, né, cara? Pô, né? E a gente no começo, a gente achava isso muito difícil, poxa, não vou me adaptar. Mas passado algum tempo, a gente nem sente mais a intensidade, nem sente mais aqueles desafios que é quando você chega, e com o tempo isso passa a ser tão normal que você nem percebe. Quando você olha os vídeos, você fala, nossa, como tô rápido, como... Não, mas isso é treinado durante o treino inteiro, você faz isso todo dia durante 4, 5 dias na semana, que é quando tem as sessões de treino, e quando chega no jogo você faz igual. O que acontece ali no jogo, acontece todo dia no treino. É algo que a gente chega para jogar, mas a gente já chega sabendo. A gente não chega ali para ver o que vai acontecer, né? A gente já sabendo o que vai fazer para acontecer. E isso é muito importante. Eu acho que essa é uma lição que eu vou tirar muito daqui de Portugal. Eu acho que deve passar um filme legal na sua cabeça, você chegando ali com a sua malinha, sem saber o que iria encontrar no Gil Vicente, e do nada não, né? Depois de muito trabalho, adaptação, dando tempo, respeitando o processo, tá sendo eleito o homem do jogo, um monte de entrevista, pessoal querendo saber mais a sua história. Então, de fato, você está colhendo tudo aquilo que você plantou, e eu te parabenizo demais e agradeço pelo bate-papo incrível aqui, viu, Lourenço? Obrigada de coração. Sim, eu que agradeço pela oportunidade, né? Graças a Deus tudo tem um propósito, né? E acredito que Ele está do nosso lado, com a sua mão estendida para nos sustentar aqui quando as adversidades aparecer, e nos dando força para trabalhar. E é isso que importa. Mais uma vez, de coração, agradeço a vocês pela oportunidade. Sempre que precisar, estou aqui. Suarez, l'enchaînement de Neymar. Oh, il est magnifique! Felipe Coutinho. Bravissimo. Verreijão! That is nifty! Gabriel Jesus. Brasil afora.